Igreja, organismo e organização. Olá, sou o evangelista Alceu Júnior e você está no canal Palavra de Vida. E hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo nas lições da classe dos adultos. Nós estamos estudando neste trimestre sobre o corpo de Cristo e hoje nós chegamos na lição de número 6. Convido você para juntos mergulharmos na palavra do Senhor nosso Deus. Bem, meus irmãos, estamos de volta aqui ao canal Palavra de Vida. Hoje para nós estudarmos a lição de número 6 das nossas revistas da classe dos adultos. E o tema de hoje vai trazer o seguinte: Igreja, organismo e organização. A lição de hoje vai trabalhar esses dois conceitos aqui, trazidos pela nossa lição, para pontuarmos organismo, a igreja como organismo vivo, dinâmico, mas também sem abrir mão da sua organização. Nós vamos ver que uma coisa está ligado à outra, ou seja, não se subsiste um organismo sem uma organização. Tá joia? O texto áureo de hoje está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3, que vai dizer o seguinte: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Nós vemos aqui neste texto a instituição dos diáconos para desempenhar um papel fundamental, importante de assistência, A igreja primitiva chegou a esta conclusão, a sua liderança, para que os apóstolos ficassem centrados no ministério da palavra e alçasse obreiros, no caso aqui diáconos, para que pudesse servir, as necessidades locais lá, atender as viúvas, servir à mesa, um trabalho de serviço, enquanto os apóstolos ficavam concentrados no ministério da palavra, Aí a gente já vê, meus irmãos, um fragmento de uma organização já nos primórdios da igreja primitiva. Bacana? Verdade prática diz o seguinte: a igreja é um organismo vivo. Contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. Nós falamos lá agora há pouco de que um organismo ele só se estabelece, subsiste mediante a uma organização, tá bom? Então nós vamos trabalhar esses conceitos aqui na aula de hoje. A leitura bíblica em classe, irmãos, está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 1 ao versículo de número 7. Esse texto, inclusive, é onde está o texto áureo da nossa lição, que vai falar justamente do porquê que foi estabelecido essa formação desses obreiros para trabalhar na casa do Senhor, ou seja, alçar esses homens para servir ali, principalmente atendendo a necessidade das viúvas, das pessoas que precisavam ali de uma assistência para que os apóstolos se concentrassem na palavra, conforme nós falamos no texto áureo. E aqui, Atos capítulo 6, de 1 ao 7, vai dar para a gente toda essa história, todo esse entendimento, e aqui a gente já começa a ver organização já nos primórdios da igreja primitiva. Então eu aconselho você, depois leia esse texto, com bastante calma, com bastante atenção, porque ele é importante para a sua compreensão de que organização em um organismo vivo, ele é bíblico, tá? Nós vemos isso na igreja primitiva e é o que nós precisamos também hoje na igreja do século 21, tá ok? Nesta lição, irmãos, quero só fazer aqui pontuar algo aqui importante, Essa lição que nós estamos a estudar agora,
ela tem como propósito evidenciar a importância da organização eclesiástica, tá? Diferenciando essa organização eclesiástica do institucionalismo e legalismo, tá? Então, se a gente fosse colocar aqui um cerne para a lição, é justamente esse, né? De que aqui nós estaríamos destacando a importância da organização eclesiástica, já que nós estamos falando sobre organismo e organização, então a importância da organização eclesiástica e diferenciar esta organização eclesiástica daquilo que já é o extremo de uma organização, que é justamente a institucionalização e o legalismo, né? Que a gente vai, durante a lição, trabalhar bastante essa questão. Então, nós não podemos ser desorganizados, sem ordem, sem organização. Por outro lado, não podemos também cair no legalismo, né? Dando ênfase ao legalismo em detrimento à liberdade da fé cristã, tá bom? Então é o equilíbrio, nós vamos trabalhar isso também aqui dentro desta lição, bacana? Começando aqui, irmãos, já na nossa introdução, para nós ganharmos tempo, né? Nesta lição, então, nós vamos aqui conhecer a igreja como um organismo e uma organização. Nós comentamos isso, né? É o propósito da lição, trazer esse entendimento da igreja enquanto organismo vivo. Nós já vimos até isso em outras lições, mas também destacar ela como uma organização. Não existe organismo sem organização. Essa frase, ela é simples, mas ela é bastante importante, contundente. Se nós entendermos isso, o restante da lição vai fluir de forma bem natural, né? O conceito de que não existe, né, organismo sem organização. E como que a gente pode entender muito bem isso, meus irmãos? Nós pegarmos talvez a figura principal que caracteriza a igreja, que é justamente o corpo de Cristo, que é o título aqui da nossa lição do trimestre, o corpo de Cristo. Olhando para o corpo, nós podemos ver justamente isso. O corpo, ele é um organismo vivo, há vida ali, há dinamismo. E contudo há uma organização nesse corpo. Ou seja, o olho desempenha a função do olho. A boca desempenha a função da boca. E o braço, o mesmo. E assim vai cada um no seu lugar, trabalhando de forma organizada, de forma harmônica, de forma que caracteriza uma unidade. Então, pensando no corpo humano, que é um organismo vivo, nós conseguimos perceber esta organização. E daí podemos então concluir que não existe organismo se não houver uma organização. Tá bom? E tudo isso, irmãos, a compreensão de tudo isso é para evitarmos, né, aquilo que nós falamos lá no começo, que são os extremos. Que os extremos, eles são sempre perigosos, tá? Tanto de um lado como de outro. Nós temos que sempre procurar o equilíbrio, a moderação, né? O meio de ambas as coisas. E, obviamente, buscar o meio, buscar a moderação, não é você estar em cima do muro. Não, nesse caso, é você estar equilibrado, tá? E quais são esses extremos que a lição nos traz aqui? O primeiro extremo que nós devemos correr disso daí é uma igreja sem nenhum tipo de liderança visível. Já que nós estamos falando sobre esse organismo que precisa ser organizado, há o extremo de rejeitar a organização pelo fato de ser estabelecida uma liderança e aí rejeitar totalmente a questão de uma liderança. Ou seja, as pessoas são autônomas, livres para fazer da maneira que elas quiserem. Então isso é um extremo do conceito de organismo e organização, refutando, né, ou não aceitando essa questão da organização. Então, um dos extremos
É esse daí, uma igreja sem nenhum tipo de liderança visível. E o outro extremo, né, é uma igreja estruturada em um institucionalismo rígido que acaba por sacrificá-la, né? Ou seja, é um legalismo tão grande que se coloca sobre a igreja um fardo maior do que ela pode carregar, né? Ou seja, dificultar muito mais a caminhada cristã, partindo de práticas meramente humanas, né? Legalista, como se isso fosse preponderante ou importante para levar para o céu. Acaba sufocando a pessoa, né? E até mesmo tirando ela da igreja. Então a igreja precisa se preocupar, né? Ter o equilíbrio, aí vem o conceito do equilíbrio, entre a liberdade total, no sentido de não haver organização, ou seja, sem organização, em contrapartida, uma organização excessiva no sentido de trazer fardo maior para o indivíduo, maior do que ele pode carregar, entrando na esfera do legalismo, tá? Como meio de salvação. Então, cuidado com esses dois extremos, eles são danosos, mas é importante ressaltar e destacar aqui, mais uma vez, a importância da organização dentro da igreja, ok? Nós vamos ver também aqui nesta lição, irmãos, os três principais sistemas de governos adotados pela tradição cristã. Nós temos 3 modelos aqui e ao final nós vamos ver qual é o modelo que é exercido, ou melhor, se aproxima do modelo da nossa igreja, né? Se você não sabe qual igreja que eu pertenço, sou da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na cidade de Lorena, tá bom? Deus abençoe a sua vida que está conosco, né? Mais uma vez aqui no canal Palavra de Vida. Deus abençoe a todos vocês, tá ok? Então essa, irmãos, é a introdução aqui da nossa lição, já deu para a gente ter um panorama do que nós vamos trabalhar ao longo aqui da nossa aula. Bacana? Bem, meus irmãos, estamos aqui de volta agora no tópico 1 da nossa lição e aqui nós vamos falar sobre a estrutura da igreja cristã. Agora vamos adentrar ao conceito de organismo e organização, tá? Vem comigo aqui. O primeiro ponto do tópico 1, nós vamos trabalhar a igreja como organismo, tá? Um organismo, ele é visto como um conjunto de órgãos que constitui um ser vivo. Então, o organismo, a definição, né, digamos assim, de organismo é um conjunto de órgãos, né, que constitui um ser vivo. E nós demos até um exemplo aqui do próprio corpo, né, do corpo de Cristo, falando da igreja, se nós olharmos comparando ao corpo do ser humano, né, é exatamente essa definição, né, que um organismo, que o nosso corpo, o corpo humano, é um organismo vivo. A vida, a dinâmica, né, nesse corpo. Então, o corpo humano, ele é um organismo vivo. Então, podemos assim, pensando no corpo, dizer que esse organismo, ele é visto como um conjunto de órgãos. É exatamente o nosso corpo, se a gente for pensar. Ele só subsiste porque há um conjunto de órgãos aqui, dentro deste corpo humano, que constitui esse ser vivo. Bacana? Então esse é o conceito que a gente pode trazer aqui de organismo, tá? Então vamos pensar sempre na ideia de um corpo, né? Veja que de forma metafórica, né, a igreja é definida como o corpo de Cristo, o organismo vivo, cuja cabeça é Cristo. Exatamente esse paralelo que nós já trabalhamos em aulas anteriores e hoje também nós já destacamos isso daqui. A igreja de forma metafórica, né? Ela é comparada ao corpo de Cristo, ela é um corpo do qual Cristo é a cabeça. E esse corpo há vários membros também. E a importância do conjunto desses membros funcionarem de forma dinâmica, organizada, é o que caracteriza e faz deste organismo vivo, tá?
Portanto, meus irmãos, como corpo místico de Cristo, a igreja existe organicamente, tá? Então nós precisamos entender que quando Paulo faz o paralelo, né, usando essa metáfora que nós já destacamos aqui entre o corpo, nós precisamos entendê-la na sua essência máxima, né? Nessa comparação, porque se ele usa essa comparação, é porque ele está colocando em pé de igualdade o conceito de um corpo humano com os seus órgãos, estabelecendo esse mesmo princípio para a igreja. A igreja é um corpo vivo, né, que possui membro, e esses membros são unidos, né, são organizados entre si, é o que dá vivicidade àquele corpo, tá? Então, nós podemos destacar como organismo, né, a figura do corpo, tá? Então, acredito que esse conceito de organismo vivo, ele ficou bastante compreendido para nós. Bacana? Já no segundo item deste tópico 1, agora nós vamos falar sobre a igreja como organização. Igreja como organismo, nós já vimos, comparado ao corpo, né? Agora a igreja como organização, que é a outra questão do tema central aqui da nossa aula. Então vamos lá. A forma de organização da igreja primitiva era simples, todavia existia. Eu disse para você no começo da aula para ler lá o texto bíblico básico aqui da nossa lição, porque justamente lá, quando acontece uma demanda, né, de que algumas viúvas estavam ficando desassistidas, né, isso chegou até a liderança da igreja, que se reuniu e estabeleceu, vamos pegar homens cheios de fé, sabedoria, do Espírito Santo, e vamos constituir eles sobre esse importante negócio, né? E aí acabou-se criando lá o que nós chamamos de diácono, né? Foram separados para servir ali à mesa. Então, dentro dessa, que pode parecer bastante simples, mas a gente já enxerga aí uma organização, né? Ou seja, aquele tipo de trabalho não seria mais realizado pelos apóstolos. Isso não quer dizer que eles não poderiam fazê-lo, tá? Isso aqui é uma coisa que precisa ficar claro. Mas dentro de uma organização é preciso entender que cada um tem que desempenhar a sua função. Voltando novamente para o corpo, imagine você, se a boca resolvesse não fazer o seu trabalho, né, e a mão falasse assim, agora deixa que eu vou fazer o trabalho da boca. Você vai falar para mim, como você já deve estar pensando, mas isso é impossível, né? Isso não pode, não vai dar certo, né? Então, irmãos, da mesma forma, a gente precisa pensar, né? A gente precisa compreender de que como organização, né? A igreja como organização, cada um tem a sua função, cada um desempenha o seu trabalho. Isso é organização. Então esse princípio a gente enxerga ali na igreja primitiva, então, tá? Instituiu essa função aos diáconos e a partir dali eles começaram a fazer. E os apóstolos não se preocupavam mais com aquilo. Começavam a voltar novamente apenas ao ensino da palavra, né? Do qual eles foram constituídos. Então, você pensar dessa forma, isso daí né, com certeza uma organização, tá bom? Olha que bacana, né? Você vê essa importância. E hoje é a mesma coisa. Repito, o fato de nós termos também trabalhos na igreja, do qual a função por exemplo, do diácono, que nós estamos trabalhando esse exemplo, isso não quer dizer que, por exemplo, um presbítero não possa fazê-lo, tá? Mas se o presbítero estiver fazendo, é sinal de que ali há alguma deficiência naquela organização, tá? Então já pegamos aí um indício, né? É um indício. Então veja que uma coisa não anula a outra, mas numa igreja organizada que precisa, porque a partir do momento que o presbítero sai da função dele para fazer, a função do presbítero fica desguarnecida, tá bom? Então isso, em termos de organização, não é viável, não é legal, tá? Bom, então nós vimos que existia, né, uma organização ali nos primórdios da igreja primitiva.
A gente pode dar aqui alguns exemplos, irmãos, pensando lá na igreja primitiva, né? Podemos dizer que a liderança ali dos apóstolos era uma liderança centralizada, né? Era o início da igreja primitiva, tudo passava ali pela mão dos apóstolos. Havia sim uma certa liderança ali, e dessa liderança, irmãos, surgiu, obviamente, né, a necessidade de se organizar, porque o trabalho estava crescendo e não dava para que eles fizessem todas as coisas. Então dali acabou desencadeando aí uma série de medidas que a gente enxerga como medidas de organização. Então já vemos ali, né, um embrionário de uma igreja organizada, de uma organização, tá bom? Bom, podemos destacar também que os apóstolos doutrinavam a igreja, né, como liderança que tinha essa função de trazer a doutrina para a igreja, era a função deles. Eles também cuidavam da parte administrativa da igreja, tanto é que essa demanda que surgiu das viúvas fizeram com que eles sentassem e pudessem discorrer sobre esse assunto e resolver. Essas ações dos apóstolos de ministrar, de resolver questões administrativas, isso só é possível em uma igreja organizada, em uma organização. Então você vê comigo aqui, à luz da palavra de Deus, organização na igreja primitiva. Tá? A gente falou lá no começo, não subsiste, né, um organismo vivo sem organização. Então essas ações aqui dos apóstolos, você enxerga nisso princípios de organização. Bacana? Eles também instituíam lideranças locais, né? Acabavam tendo também essa função de promover lideranças em igrejas locais, e também se reuniam em concílios, como você pode ver lá em Atos capítulo 15, né? Essa questão também da reunião em concílios para decidir sobre determinadas coisas da igreja. Então, todas essas funções, irmãos, desempenhadas pela liderança da igreja, a gente enxerga o que aqui? Organização, tá bom? Bacana? Precisamos, irmãos, aqui diferenciar uma igreja organizada de uma igreja institucionalizada. A gente falou lá no começo, institucionalizada e legalista, né? Então, nós precisamos diferenciar muito bem essa questão, tá bom? De uma igreja que é organizada de uma igreja que é legalista, tá? É institucionalizada, tá? Então tome cuidado com isso daí. A igreja que ela é organizada, irmãos, é uma igreja saudável, né? O que é uma igreja saudável? Uma igreja que cresce, uma igreja que é a comunhão, uma igreja que é a união, que é a compromisso com a causa de Deus. Isso é uma igreja saudável, tá? Uma igreja onde você sente o prazer de estar lá, servindo a Deus, glorificando a Deus, tá? Então, a organização, ela proporciona este momento agradável a todos os seus membros. Agora, por outro lado, o institucionalismo ou o legalismo não é nada saudável. Ou seja, a pessoa se sente escravo daquilo, amarrado. Então tomemos cuidado, tá? Tomemos cuidado com certas imposições que têm sido feitas, né, em muitas igrejas, né, que têm se surgido por aí e têm levado muito ao pé do legalismo em detrimento à doutrina bíblica, à palavra saudável da Bíblia, tá bom? Então tomemos cuidado com esse extremo. Igreja organizada é saudável. A igreja legalista, isso não é saudável, tá bom? Então tomemos cuidado com relação a isso daí. A organização, irmãos, ela permite a igreja se movimentar, tá? Mais um destaque aqui, uma diferenciação da igreja enquanto organização do legalismo, né? Então a igreja como organização, essa organização permite que a igreja ela avance, ela caminhe. A igreja primitiva, que foi o nosso exemplo, ela sentou, resolveu esse problema, organizou, falou, a partir de agora é esse grupo de pessoas que vão cuidar desta causa aí.
e os apóstolos se voltaram para outra área. Então ali houve crescimento, ou seja, permitiu com que os apóstolos se movimentassem para outro lado, sabendo que ali já estava sendo bem cuidado. Então veja que a organização, ela permite que a igreja ela se movimente, tá? Ela é dinâmica, ela vai. Agora, quando há o institucionalismo ou o legalismo, aí, irmãos, acaba enrijecendo e neutralizando o movimento da igreja. Não vai e não anda, né? Quando há excesso de institucionalismo dentro da igreja ou legalismo ali, não vai, não anda, né? Ou seja, há excesso de questões ali extra bíblica que acaba engessando a igreja, não anda, não vai, não prospera, tá? Então, cuidado com esses dois extremos. Organização é saudável, permite que a igreja se movimente. É necessário, nós vimos aqui no início da igreja primitiva. Mas o institucionalismo ou o legalismo, não, isso não é saudável para a igreja. Isso acaba enrijecendo a igreja e neutralizando suas forças e seus movimentos, tá bom? Então aqui no item 2 nós destacamos a igreja como organização. E agora, para arrematar aqui no item 3, fazer aqui um misto aqui entre organismo e organização, uma vez nós já tendo aqui trabalhado a ideia do que é um organismo e do que é uma organização, tá? Então aqui é bastante rápido para a gente continuar aqui a nossa aula. Vimos que a igreja como corpo de Cristo é um organismo vivo e uma organização. Vou repetir. Vimos que a igreja como corpo de Cristo é um organismo vivo e é uma organização. Tá? Então acho que isso ficou claro para a gente. A ideia, à luz da Bíblia, tá, irmãos? Não é pensamento do comentarista apenas, né? E nem eu que estou ministrando aqui essa aula, mas nós vimos na Bíblia o conceito de igreja como organismo vivo. Demos exemplo lá do corpo de Cristo, Cristo é a cabeça, a igreja como um corpo. O corpo tem vida, né? Tem os seus órgãos que dão vida ao corpo. Então, igreja como organismo vivo, bacana. E agora vimos igreja como organização à luz do que aconteceu no início da igreja primitiva, né? E a importância de se organizar para que o trabalho se expanda, para que haja movimento e seja saudável para a igreja, tá? Então já podemos aqui colocar a nossa estaca dizendo que a igreja ela é um organismo vivo e ela é uma igreja organizada, a organização dentro da igreja. Bacana? Isso, irmãos, à luz da palavra de Deus. Todo organismo precisa de organização, mesmo as estruturas mais simples, tá? Então tudo precisa passar por uma organização, porque senão o organismo ele não subsiste. Bacana? Alguns irmãos acreditam que a igreja existe somente na forma de organismo e rejeitam toda forma de organização para ela, né? Infelizmente há quem pense dessa forma, né? Aí já é aquele extremo que nós falamos, né? Quem refuta essa ideia de organização, ele está do lado, né, de um dos lados dos extremos. Não quer se submeter à liderança, infelizmente. Isso acaba sendo danoso para a vida espiritual daquela determinada pessoa. O fato de uma determinada pessoa conseguir, né, caminhar, né, isso não quer dizer necessariamente que todos vão ser igual. Então, há necessidade do equilíbrio, né? Não ter esse pensamento de rejeitar de forma deliberada a organização eclesiástica que deve haver, porque se não houvesse, se não fosse importante a organização eclesiástica, a gente vai ver daqui a pouco, o Senhor não tinha estabelecido, né? A Bíblia diz que Deus estabeleceu, né? O Senhor deu à igreja. E lá ele cita alguns ministérios, né, como o pastor, evangelista, os mestres, os doutores. Então veja que o Senhor estabelece lá uma classe ministerial que o Senhor deu à igreja com a finalidade de promover o crescimento dessa igreja.
Ora, se isso não for organização à luz da Bíblia, eu não sei o que é organização. Então, quem pensa ou quem rejeita essa organização está indo contra o que diz o ensino genuíno da palavra de Deus. De acordo com a Bíblia, irmãos, encontramos a igreja como forma de organismo e organização, né? O que eu acabei de dizer aqui. Paulo falando sobre o corpo de Cristo, fazendo um paralelo com a igreja, nós temos a igreja ali como organismo vivo. E o que a gente vê no início da igreja primitiva é essa separação de um grupo para o diaconato, para servir a uma determinada necessidade, e que os apóstolos se voltassem para outra causa. Isso daí é típico de uma igreja onde há organização. Então podemos dizer, sem medo de errar aqui, que à luz da Bíblia nós identificamos a igreja como organismo e a igreja também como organização, tá bom? Sempre lembrando que nós não podemos considerar os extremos, tá? De não aceitar a organização, e também não podemos ir para o outro extremo de transformar uma igreja organizada em uma igreja legalista, tá bom? Só tomar cuidado com os extremos, mas biblicamente a igreja ela é um organismo vivo e a igreja ela é uma organização. Bacana? Bem, meus irmãos, chegamos aqui ao tópico 2 da nossa lição, que agora nós vamos falar sobre igreja, um organismo vivo e organizado. Então já definimos aqui no tópico anterior que a igreja ela é um organismo vivo e ela é organizada, tá bom? Então o item 1 desse tópico nós vamos falar sobre a igreja, né, como organismo vivo e organizado no seu aspecto local, né? Na igreja local lá, vamos ver sobre esse organismo vivo e essa organização no seu aspecto local, tá bom? Bom, no contexto do Novo Testamento, irmãos, a igreja ela existe localmente como comunidade organizada. E se você for correr as páginas da Bíblia, você vai ver inúmeras igrejas que o apóstolo Paulo, em suas viagens missionárias, estabelecia, deixava lá um obreiro e corria para outro lado, né? Então, ali nós temos a figura, né, de uma organização, né? Tanto é que quando o trabalho do Senhor foi crescendo, no início da igreja primitiva, é bom lembrar que o trabalho ficou centralizado ali em Jerusalém, e depois a perseguição que veio sobre a igreja acabou fazendo com que ela expandisse, né, até para o mundo gentílico. E quando igrejas começaram a surgir, a própria igreja de Jerusalém mandava obreiros lá para poder verificar aquele trabalho lá. E lá apoiar, ajudar e fazer com que o trabalho crescesse, né? Esse tipo de questão a gente observa organização aí. A gente observa uma determinada questão de organização, tá? Eu acho que isso também não é difícil de nós compreendermos. Por isso o comentarista ele fala de forma acertada, né, que no contexto do Novo Testamento a igreja existe localmente como uma comunidade organizada. Dessa forma, irmãos, havia, por exemplo, a igreja em Roma, em Corinto, em Éfeso, né? Ou seja, várias igrejas locais organizadas que tinham lá a sua dinâmica, o seu trabalho, né? Os seus obreiros. Era assistida por Paulo em muitas das suas viagens, passava lá para reforçar, né? Enfim, eram igrejas locais estabelecidas e organizadas. E como organismo vivo, a igreja do Novo Testamento era organizada. Então vou repetir para você, tá? Como um organismo vivo, a igreja do Novo Testamento era também uma igreja organizada. Eu sei que pode parecer que redundância falar, mas é importante deixar destacado aqui, né? Organismo vivo em que não há organização, ele não subsiste. Então, olhando para as igrejas do Novo Testamento, e nós citamos aqui alguns exemplos dela, as igrejas de Roma, de Corinto, de Éfeso, né, que foram estabelecidas, ali havia organização, né? Era uma igreja local, uma igreja viva, um organismo vivo,
por ser o corpo de Cristo, dinâmica, mas havia também organização ali dentro dessas igrejas, tá? Então, a figura, a imagem que nós temos de igreja no Novo Testamento é justamente essa, imagem de um organismo vivo, porém um organismo vivo organizado. Bacana? Talvez você esteja perguntando, né? Mas como que a gente pode ter essa concepção, né, de igreja organizada? Essas igrejas que nós acabamos de citar. Ora, nós podemos colocar como exemplo, né, que essas igrejas locais, elas se reuniam, né? Havia lá uma reunião, elas oravam, elas enxergavam as demandas sociais dos seus necessitados, elas instituíam o diaconato, como exemplo do início da igreja primitiva que nós citamos aqui, ela elegia lideranças e também ela enviava seus primeiros missionários. Então veja que essa igreja, a igreja local, no contexto do Novo Testamento, nós temos todas essas percepções, né? Isso que eu falei, irmãos, ela denota organização, porque uma igreja que ela se reunia, ou seja, havia reuniões periódicas estabelecidas, ela orava, né? Então havia esse costume da igreja, ela enxergava as demandas sociais, atendia aquelas pessoas que precisavam, né? Havia lá a instituição, né? E foi instituído os diáconos, ela enviou os seus primeiros missionários. Então essas ações da igreja, elas são ações de uma igreja tipicamente organizada, tá? Então aqui nós podemos dizer que no seu aspecto local, nós identificamos e enxergamos a igreja como organismo vivo, uma igreja também organizada pelas ações que estas igrejas elas desenvolviam. Bacana? Bom, todos esses fatos que eu acabei de narrar aqui mostram o organismo vivo agindo de forma organizada, tá bom? O item 2 do tópico 2 vai falar o seguinte, lembrando que nós estamos trabalhando, né, igreja, um organismo vivo e organizado. Agora, o item 2, no seu aspecto litúrgico e ritual, né? Então, a igreja como organismo vivo e organizado, agora dentro do seu próprio culto, né? Como que era o culto ali, como que era a liturgia. Por exemplo, só para você compreender o que eu estou dizendo aqui, nas Assembleias de Deus, por exemplo, na minha igreja, as Assembleias de Deus Ministério do Belém, nós temos lá um período de oração antes de começarmos o culto, chegamos, oramos, tá? Ninguém precisa dizer isso para os membros, tá? Isso já faz parte da liturgia. Iniciamos orando a Deus de joelho. Depois o celebrante do culto, né, seja o pastor ou seja o seu auxiliar, quem for, ora com toda a igreja junto para iniciar o culto. Depois é cantado 3 hinos da harpa cristã, 3 hinos tradicionais da harpa, e depois desses 3 hinos da harpa é efetuada a leitura introdutória, a leitura oficial do culto. E depois disso é feita uma oração e distribuídas as oportunidades para os departamentos musicais apresentarem o seu louvor a Deus, né? Depois dependendo aí da oportunidade de tempo ofertado para alguém testemunhar, algum louvor avulso, e por final nós temos a ministração da palavra. Então basicamente essa seria a liturgia de um culto das Assembleias de Deus. É claro que isso pode variar um pouco, né, dependendo da localidade, mas basicamente é esta a estrutura. Então nós vamos ver aqui no tópico 2, dentro deste item 2, né, que nós estamos estudando dentro do tópico 2, onde nós estamos falando sobre igreja, um organismo vivo e organizado, agora no aspecto litúrgico e ritual, né? Será que há uma organização também no culto prestado a Deus? O que eu acabei de dizer aqui da Assembleia de Deus denota para nós uma organização, porque isso se torna padrão em todas as igrejas. Então há uma organização, ou seja,
Todos os cultos nós vemos isso. Há variações? Há, tá? Mas é diferente de você chegar e falar, o que eu vou fazer hoje, né? Então, isso aí seria sem organização. Mas vemos que dentro do culto que nós prestamos a Deus, existe sim uma organização. Então é isso que o tópico vai trabalhar com a gente aqui. Toda igreja organizada possui uma liturgia e rituais, e eu já dei o exemplo da Assembleia de Deus, tá bom? A organização, portanto, é necessária para uma igreja viva. Eu acabei de dizer isso, né? Pensa bem se você chegasse lá e falasse, o que eu vou fazer agora, né? Não soubesse, o que nós vamos fazer? Nós vamos cantar, nós vamos louvar, nós vamos pregar. Então, a organização na liturgia do trabalho, do louvor a Deus, irmãos, é fundamental, tá? É muito importante. Uma igreja organizada, por exemplo, mantém a decência e a ordem do culto, né? Então, há de se perceber que a organização dentro do culto, ela é importante, tá? Você não pode, por exemplo, fazer um culto onde só vai ter louvor. Então, há um misto aqui de palavras, né? De louvor. Também saber o horário de começar e também o horário de terminar. Então, tudo isso, irmãos, denota o que é organização. Você pode... As pessoas que não concordam com direção de igreja, a igreja tendo uma liderança, ela não tem como fugir dessa questão de que quando nós falamos que iniciamos e terminamos, há horário para ambas as coisas, isso é uma questão de organização, tá? Então não tem como, isso faz parte do culto litúrgico. Na sua igreja, marca o culto lá, 19 horas, 18 horas, como é na minha igreja, por exemplo, aos domingos. 18 horas começa o culto. Aí você fala, não, vou chegar às 19 horas. Uma igreja organizada, você vai chegar lá, o culto já vai estar na metade. Então, por quê? Porque este culto, né, ele tem na sua liturgia horário para começar e horário para terminar, tá bom? Igrejas também organizadas, elas estabelecem o quê? Costumes que devem ser observados, né? Essa questão é importante, irmãos, e aqui eu vou me ater em costume, né? A igreja tem um determinado costume, como eu falei para vocês no começo, de cantar 3 hinos da harpa cristã. Isso já é tradicional das Assembleias de Deus, tá? Então é um costume da igreja fazer dessa forma. Eu posso fazer diferente? Pode, não há problema quanto a isso daí. Mas uma igreja organizada, ela estabelece esses costumes que devem ser observados, tá bom? Nesse sentido, vemos a igreja primitiva batizando os primeiros crentes em águas e realizando a ceia do Senhor, tá bom? Então, dentro dessa liturgia aqui, nós passamos também para a questão do batismo nas águas e da ceia do Senhor. Então, dentro de uma igreja organizada, a pessoa aceita Cristo como Salvador, né? Ela passa pelas águas do santo batismo e depois ela começa a participar do corpo de Cristo. Então, essas duas ações fazem parte de uma igreja organizada, né? E querendo ou não, isso é parte, né, da liturgia do culto que nós falamos lá, do cantar, do louvar, de pregar, né? E também deste ritual. É necessário o batismo, né, confissão de fé, e também é necessário a participação do corpo e do sangue de Cristo através da ceia do Senhor. São memoriais estabelecidos pelo Senhor Jesus no Novo Testamento, e uma igreja organizada, ela cuida muito bem dessas questões. Bacana? Então aqui, irmãos, no item 2 do tópico 2, nós trabalhamos, né, a igreja como organismo vivo e organizado dentro do aspecto litúrgico e ritual. Tá bom? Espero que tenha ficado compreendido para todos que a organização, né, desse organismo vivo, ele também é dentro da liturgia do culto, tá? E todos os elementos pertencentes à liturgia do culto e ao ritual ali do culto da igreja local. Bacana? Bem, meus irmãos, chegamos aqui agora ao tópico 3 da nossa lição, e no tópico 3 da nossa lição, nós vamos trabalhar aqui sobre o seguinte tema: o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs.
Então nós já vimos até aqui o que é igreja como organismo vivo e igreja como organização, tá? Então isso para a gente está bastante certo, né? Internalizado o que é uma coisa e o que é outra coisa, e ambas são importantes, são bíblicas e devem haver, tomando cuidado apenas dos extremos, tá bom? Mas deve haver sim, todo organismo vivo tem que ser um organismo organizado. Partindo desse pressuposto, irmãos, o tópico 3 então vai trabalhar o governo da igreja. Aí está falando da organização, já que nós já sabemos que a igreja ela é uma organização e do ponto de vista bíblico é importante. Então nós vamos ver no tópico 3 o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. O primeiro ponto aqui que o comentarista traz para nós, né, como sistema de governo, né, ou como governo de igreja na tradição cristã, é o episcopal, né? Essa palavra traduz o verbo grego, né, episkopos, e aparece algumas vezes no Novo Testamento, como por exemplo lá em Atos capítulo 20 e versículo de número 28. Dentro desse sistema, né, ou desta forma de governo, que se você correr a história da igreja cristã, você vai verificar esse tipo de governo, de organização dentro da igreja. Nós podemos dizer que, veja que é importante também ressaltar aqui, irmão, já estava esquecendo, de que esse tipo de modelo, há previsão bíblica para isso. Nós citamos Atos capítulo 20, versículo 28, né? Nós citamos também 1 Timóteo, vamos citar agora 1 Timóteo 3, 2 e Tito 1 e 7, né? Esse tipo de governo episcopal. Agora, no contexto atual, isso a gente viu na Bíblia, né? Que primeiro nós vimos isso que há na história da igreja cristã essa forma de administração eclesiástica, que é a episcopal. Vimos que há versículos bíblicos que citam esse tipo de governo, né? Episcopal, pelo menos o termo da palavra grega. Agora, no contexto atual, o episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominados de bispos ou supervisores. E é exatamente, né, essa palavra bispo que você encontra lá em, por exemplo, Atos 20 e 28, né? Quando Paulo orienta lá a liderança da igreja, né, para que cuidasse do rebanho de Deus, e lá aparece a palavra bispo, né, dando essa conotação de alguém que é supervisor, alguém que está liderando determinado local, né? Então seria mais a figura de um supervisor, né, uma liderança ali local. Então essa forma de governo, né, a episcopal, dentro do contexto atual que nós estamos vivendo, defende essa ideia de que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominado de bispos ou supervisores, né? Ou seja, um colegiado, né, um grupo de pessoas, e a eles dada essa função de conduzir o rebanho de Cristo, tá? Então essa é o primeiro modelo, né, de governo eclesiástico. Com o tempo, né, o comentarista coloca aqui uma questão para a gente destacar aqui. Com o tempo, esse sistema passou a defender a primazia de um bispo sobre o outro e terminou culminando no papado humano, né? E aí a gente já percebe que esse é o sistema utilizado pela Igreja Católica e também, não somente pela Igreja Católica, mas também por algumas denominações protestantes e pentecostais. Então é um modelo utilizado pela Igreja Católica, você vê muito isso, né? Essa questão do colegiado, né? de bispos e também agora com a figura da supremacia papal, desencadeado por esse tipo de sistema de governo. Tá? Então, aqui nesse tópico 3, irmãos, evidentemente que a gente está trabalhando apenas o conceito de governos
eclesiásticos na história da igreja cristã, só para você ter uma noção dos tipos de governo que tem, e depois a gente fecha dizendo qual que é o tipo de governo da nossa igreja, tá bom? Então o primeiro é o modelo episcopal, e já vimos que esse modelo é utilizado pela Igreja Católica, né, na sua essência, mas também por algumas denominações protestante e pentecostal. Só novamente reforçando o conceito, né, de modelo de governo episcopal, né, governo eclesiástico, modelo eclesiástico episcopal. Esse tipo de modelo defende então que Cristo confiou, né, o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominados de bispos ou supervisores. Tá fechando aqui a ideia de um grupo de pessoas a quem Cristo confiou a liderança da igreja. E desse conceito inicial episcopal desencadeou uma evolução na Igreja Católica, dando a supremacia do Papa acima desses demais. Tá bom? Agora, sem essa questão da supremacia papal, o conceito, né, de que um grupo governa a igreja, também ele é utilizado em algumas igrejas protestantes e pentecostais. Esse é o primeiro modelo. O segundo modelo é o modelo presbiteral, ou seja, o ofício de presbítero, daí o termo presbiteral, né, é encontrado no Novo Testamento, assim como a referência para a questão de bispo, né, que é aquele termo grego episkopos, que a gente viu lá em Atos 20 e 28, há também, né, obviamente, no Novo Testamento, palavra grega designando presbíteros, né? No caso, a palavra grega presbíteros, que a gente vê lá em Atos capítulo 11, versículo 30, por exemplo, tá? Também é um outro modelo de liderança, de governo da igreja na história cristã. No atual sistema presbiteral, a igreja ela elege os presbíteros para um conselho, né? A igreja elege os presbíteros para um conselho. O conselho possui o quê? Autoridade para conduzir a igreja local. Tá? Então, a igreja elege um conjunto de presbíteros, e aqui o presbítero, olhando a palavra grega, fala-se e tem assim, uma ligação muito forte também com o bispo, né? Que no Novo Testamento a gente vê basicamente como se fosse sinônimo, né? A palavra bispo, presbítero e ancião. E na verdade a palavra presbítero aqui, no original, ele quer dizer aquela pessoa mais velha, mais madura, um líder, né? Um ancião, então por isso esse termo utilizado. Mas vemos que essas três palavras, elas acabam no Novo Testamento trazendo o mesmo desempenho de função. Um líder, né? Alguém que supervisiona, alguém que está responsável por alguma coisa. Bacana? Então, dentro deste modelo, que é o modelo presbiteral, nós vemos que a igreja, então, ela elege presbíteros, né, para um conselho, e o conselho que foi eleito pela igreja, ele possui autoridade para conduzir a igreja local. Bacana? Então é um sistema um pouco parecido, né, com a anterior. A diferença é que na presbiterial a igreja que elege, né? E dentro lá do episcopal, a gente vê que quem defende essa ideia do episcopal defende que Cristo confiou à igreja uma categoria de oficiais denominados. Então há ali algo estabelecido segundo esse entendimento por Cristo. E agora aqui no segundo modelo, que é o presbiterial, nós vemos aqui que a igreja local elege, né, esses presbíteros para que possam fazer parte desse conselho e, fazendo parte, possuir a autoridade para conduzir a igreja local. Tá bom? Esse seria o segundo modelo de governo da igreja. E o terceiro, irmãos, é o modelo congregacional. Tá? Esse é o terceiro modelo, o modelo congregacional. A prática de eleger os dirigentes da igreja local
no contexto do Novo Testamento é visto lá em Atos capítulo 14, versículo 23, tá? Então aqui dentro desse terceiro modelo, né, congregacional, a gente trabalha aqui a ideia de eleger, né, um dirigente para uma determinada igreja local. Então esse é o conceito congregacional. Nesse atual sistema, ou seja, o congregacional, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da igreja local. Então aqui a gente já não vê a figura de um colegiado, né, como a gente viu parte lá do episcopal e também do presbiteral. A gente observa aqui que o congregacional nós temos a ideia, né, da eleição de um dirigente local, que no atual sistema, né, congregacional, ele é eleito pela Assembleia Geral da igreja local, e ali é eleito o pastor para ficar à frente desse trabalho. Assim, as igrejas locais são autônomas, né, nas suas tomadas de decisões, não estando sujeita a nenhuma interferência que venha de fora. É o modelo seguido pelos batistas, conforme coloca aqui o comentarista, tá bom? Mas como modelo, então, irmãos, de governo eclesiástico, é esse terceiro, que é o congregacional, então a gente só precisa pensar na questão da eleição de um dirigente local, de um pastor presidente daquela localidade, que vai centralizar aquela direção, e ele é eleito pela Assembleia Geral daquela igreja, tá bom? Veja que é um pouco diferente do presbiteral e também do episcopal. Bacana até aqui? Aqui, irmãos, são apenas modelos, e aqui o importante é que você tenha uma noção, né, desses modelos. O comentarista traz para nós aqui, uma vez que nós já entendemos que a igreja, sendo organismo vivo, ela precisa ser também organizada, ou seja, deve haver organização. E aqui nós estamos estudando alguns tipos de organização ao longo, né, da história da igreja cristã. Bacana? E o quarto ponto aqui, irmãos, do tópico 3, para a gente finalizar aqui, é trazer aqui o sistema de governo da nossa igreja. Repito, Igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Tá? Bom, as Assembleias de Deus se aproximaram mais do modelo de governo presbiteral. Tá? Então, aqui o comentarista coloca essa questão de que a Igreja Assembleia de Deus ela se aproxima mais ao modelo presbiteral. Vamos relembrar o modelo presbiteral? O modelo presbiteral, ele diz que a igreja ela elege os seus presbíteros, ou seja, aqueles que vão liderar, né, para um conselho. E o conselho possui autoridade para conduzir a igreja local. E de fato, né, você que é da Assembleia de Deus vai me entender muito bem, anualmente, né, ou às vezes bienalmente, o pastor presidente ele convoca uma Assembleia Geral para eleger a nova diretoria da igreja. De certa forma, esse é um estilo de modelo presbiteral, onde é elegido lá lideranças e essa liderança conduzirá a igreja. E o pastor sempre fala sobre essa questão. Eu não vou liderar sozinho, eu vou liderar juntamente com vocês. Então esse modelo presbiteral, você há de convir comigo que é o modelo que mais se aproxima, né, à atual Assembleia de Deus. Bacana? Bom, por outro lado, irmãos, no contexto brasileiro, nossa igreja, eu falei que mais se aproxima, não que seja ele, tá? Por quê? Porque dentro do contexto das igrejas brasileiras, nossa igreja ela reúne também elementos de sistema episcopal e congregacional. Ou seja, é como se fosse um modelo meio híbrido. Ele tem como base o presbiteral, mas também há fragmentos do modelo episcopal e também do modelo congregacional. Tá? Então a gente acaba dizendo que é um modelo meio que híbrido, né? Isso porque, irmãos, a Assembleia de Deus, ela foi fundada, né, os irmãos sabem, por batistas, né? Os missionários que vieram aqui de origem batista, e dessa forma eles seguiam o modelo congregacional. Por quê? Porque nós vimos, por exemplo, lá na forma de governo congregacional, de que esse sistema congregacional é o modelo utilizado pelas igrejas batistas. Então, a igreja sendo fundada por batistas, é natural que esse modelo congregacional também tivesse acompanhando a igreja ao longo desses anos. Então, por isso,
nós dizemos aqui que há uma certa misto, né, de modelos de igrejas, tá? Repito, o que mais se aproxima é o presbiterial, pelo modelo estabelecido. Porém, há fragmentos também do modelo episcopal e também do modelo congregacional. Bacana? Esse sistema de governo sofreu modificações a partir da criação da Convenção Geral de 1930, né? Diz o comentarista aqui, quando elementos do modelo episcopal foram somados à sua estrutura de governo, né? Aquilo que a gente trabalhou de alguns fragmentos, né, tanto do modelo episcopal quanto do modelo congregacional se juntando, né, ao modelo base, que é o presbiterial, transformando assim num modelo híbrido, né, de governo aqui da nossa igreja, mas sempre lembrando, irmãos, colocando como base, né, o presbiterial lá. Bacana? Bom, a gente pode concluir aqui esse quarto, né, item do tópico 3, dizendo que a autoridade de estabelecer lideranças pastorais nas igrejas locais pertence então às convenções estaduais, né? Então, com esse advento da Convenção Geral, da Convenção Estadual, essa função de designar pastor para a igreja local acabou ficando a cargo da Convenção Geral, né? No caso aqui da Convenção Estadual. Em alguns casos, né, essa função cabe à igreja sede, que preside sobre um conjunto de congregações locais a ela filiadas, né? A gente pode colocar como exemplo também a nossa igreja, né, em que pese ela pertença à Convenção Geral da CGADB e também à Confrandesp, que é a Confederação Estadual, a nossa igreja sede, por exemplo, que é lá no Belenzinho, em São Paulo, é o que determina, por exemplo, quando há uma mudança de um pastor presidente numa igreja local. Essa ordem, ela vem diretamente lá do Belenzinho, da igreja sede nossa lá em São Paulo. E é exatamente dessa forma que o comentarista ele encerra, né, dizendo essa forma de governo das Assembleias de Deus, né? E que há alguns casos, que no caso seria o nosso, né, a igreja sede, que preside sobre um conjunto de congregações locais e a ela filiados, que é o caso da igreja de Lorena, filiado ao Belenzinho. Então, toda vez que há uma troca, essa troca vem de lá para cá, tá bom? Bom, o que nós podemos extrair aqui, irmãos, desse modelo, que eu acho que é o mais importante, é esse conceito de que o modelo da nossa igreja é o modelo que mais se aproxima ao presbiteral, né? Mas também com fragmentos da forma de governo episcopal e também da forma de governo congregacional, tá bom? Eu acho que isso é o suficiente aqui. Aqui nós estudamos no tópico 3 as formas de governo, a de administração eclesiástica, né, de organização desse organismo vivo, tá bom? Maravilha? Deus te abençoe em nome de Jesus. Bem, meus irmãos, chegamos aqui agora à conclusão da nossa lição. Se essa aula foi bênção para você, eu já peço que você deixe aqui o seu like, que você se inscreva no nosso canal, compartilhe este conteúdo com mais pessoas para que possamos alcançar o maior número de pessoas. Bacana? A conclusão, irmãos, vai dizer o seguinte, que nessa lição nós fizemos aqui uma análise, né, da igreja como organismo, né, e organização. Bacana? Perfeito. O que ficou claro para nós, né, é que as escrituras destacam a igreja como organismo vivo e organizado. Isso nós batemos bastante, né? A Bíblia traz para a gente isso, né? A igreja como organismo vivo e como organismo organizado, tá? Acho que disso ninguém ficou com dúvida, né? Bom, essa igreja, irmãos, possuísse uma estrutura organizacional muito simples, né? Ou seja, a igreja primitiva, né, que ele está dizendo aqui, ela possuía, por mais que fosse simples, mas uma organização, tá? Então é isso que o comentarista está destacando aqui. Embora essa igreja, a primitiva, ela possuísse uma estrutura organizacional muito simples, a gente não pode deixar de considerar que existia, tá? Então podemos dizer, a igreja tinha organização? Tinha. Nós vimos isso na Bíblia. Bacana? Isso é organização. Embora não haja nenhuma norma específica de como deve ser o governo da igreja no Novo Testamento, né?
não há assim, uma forma específica, estabelecida, né? A gente vê conceitos de organização, tá? Eu dei até exemplo, quando o Senhor dá pastores, presbíteros, pastores, evangelistas, mestres, doutores, né? Para a igreja, isso é uma organização. Então é Deus querendo a organização da sua igreja, tá? Agora, a forma, o modelo, a receita de bolo, nós não temos isso estabelecido de forma consignada, né, no Novo Testamento, tá bom? Eu sei que cada igreja tem procurado o melhor caminho e assim deve ser, dentro dos 3 modelos que nós trabalhamos aqui, né? A razão de tudo isso, irmãos, e a gente fecha aqui, uma vez compreendido de que esse organismo vivo precisa de uma organização, né? Aí, com certeza, Deus vai direcionar o melhor para a sua igreja, tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde, espero que essa aula tenha sido bênção para você. Maravilha? Nós vamos ficando por aqui, irmãos, mais uma vez te agradecendo, né, por você ter ficado conosco até esse momento. E se Deus disser que sim, na próxima semana estaremos de volta para estudar mais uma lição das lições bíblicas da CPAD da classe dos adultos. Deus abençoe, irmãos, e até lá, se Deus quiser. A paz do Senhor.